Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. E na sua pessoa cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância. Começava, se calhar, por dar 2 ou 3 notas em relação aos comentários que aqui fui ouvindo. Em primeiro lugar, em relação ao Sr. Vereador Francisco Queiroz, que questionou relativamente aos assentamentos da Rua Alexandre Herculano e Rotunda do Papa, podemos designar assim. Gostava de vos informar de que estamos praticamente para iniciar uma obra de manutenção, meramente de manutenção da Rua do Tomar, até porque com as obras que mais dia menos dia irão abranger a Lourenço Almeida Azevedo, vamos ter condicionamentos de trânsito e, portanto, esta rua serve de alternativa em termos de circuitos e temos que aumentar a sua capacidade e, para isso, organizar um pouco melhor o estacionamento, que também todos conhecemos os constrangimentos que ali existem. Portanto, há uma obra de manutenção com pavimentação, resolução do problema das raízes que vieram à superfície, mas é meramente de manutenção da Rua do Tomar. No que respeita à Rotunda do Papa e a Rua Alexandre Herculano, são situações diferentes. A Rotunda do Papa, no âmbito de uma, posso designar assim, uma análise de visão mais estratégica que ali estamos a desenvolver, terá que vir, em primeiro lugar, à Câmara Municipal a aprovação do projeto, por isso está em fase de concepção de um projeto de requalificação da Praça do Papa e que abrange também os arruamentos envolventes, numa determinada distância da área de intervenção, mas ainda é cedo para falarmos nisso, terá que vir, como eu disse, primeiro aqui à reunião de Câmara. Em relação à Rua Alexandre Herculano, os assentamentos que lá existem atualmente são fruto ou vêm na sequência de uma obra ao nível do saneamento desenvolvida pelas Águas de Coimbra. Portanto, essa obra ainda não foi recepcionada em termos definitivos e, por isso, é uma correção que não compete à Câmara, mas competirá a essa empresa municipal. Em relação às acusações feitas aqui pelo Sr. Vereador José Dias, a Câmara não está a obstaculizar absolutamente nada. Tomáramos nós que os processos andassem. Mas se não andam, não é por responsabilidade da Câmara. Isso é importante que se diga. Por isso, no que respeita às celas, eu, diga-se passagem, não posso falar aqui publicamente de processos de obras privadas. Por isso, não vou entrar aqui em detalhe. Mas, no que respeita às celas, o projeto ainda não está aprovado, mas não é só por exigências da Câmara Municipal ou por, acima de tudo, como disse, foi um termo seu, obstaculizar. Não estamos aqui para obstaculizar, pelo contrário, estamos aqui para orientar, exigir e garantir o interesse público, em primeiro lugar. Mas, diga-se passagem, houve exigência, requisitos por parte do Instituto de Desporto e é isso que está a ser analisado diretamente pelo projetista do requerente. Por isso ultrapassa completamente a Câmara. Naturalmente que a arregaça, como sabe, é uma compensação, uma contrapartida associada ao mesmo processo e por isso, enquanto não avançar uma, também não irá avançar a outra obra. No que respeita ao Centro Olímpico de Ginástica, na altura prestei-lhe os esclarecimentos, que são exatamente os mesmos. O processo está licenciado, por isso não avançou a obra, foi porque o promotor assim não o quis fazer, porque a licença, para todos os efeitos, não está emitida, carece sempre previamente o pagamento das respectivas taxas urbanísticas. E foi aí que houve um entendimento diferenciado do promotor e da Câmara Municipal. Solicitamos parecer à CCDRC, esse parecer chegou na quinta-feira passada. Portanto, neste momento já está devidamente esclarecida qual é a posição, neste caso, da CCDR, e, como sabe, de uma forma geral, é quem compete criar, não digo jurisdição, mas pelo menos esclarecer este tipo de matérias quando não há o mesmo entendimento e, por isso, estamos em condições, espero eu, de desencravar definitivamente este processo. Mas, como disse o Sr. Presidente, e eu reitero, o promotor poderia ter avançado, com a garantia, porém, de que se estivéssemos a cobrar ilegitimamente as respectivas taxas urbanísticas, a Câmara, sendo pessoa de boa-fé ou entidade de boa-fé, naturalmente devolveria essas mesmas taxas. Mas pronto, para todos os efeitos a situação está esclarecida, com um parecer idóneo e imparcial da CCDR e, portanto, estamos em condições de avançar. Espero ter esclarecido dentro da medida daquilo que posso dizer, naturalmente, repito, tratando-se de obras particulares, porque não é, apesar de tudo isto, não é uma concessão de uma obra pública como algumas pessoas tentaram defender. A CCDR veio dizer que, efetivamente, não é uma concessão de obra pública. Então, agora, se me permitissem fazer a minha intervenção, que hoje me parece relevante, mais no sentido de informar para mais alguns condicionamentos ao trânsito, e começo por uma que já entrou
que já entrou em vigor na quarta-feira passada, informo que por razões de segurança, na passada quarta-feira se encerrou o acesso ao automóvel na ponte do Caboclo em Ceira por tempo indeterminado. Esta decisão surge na sequência das fortes chuvadas que ocorreram no mês de janeiro último e de uma vistoria técnica solicitada pelo coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil para a avaliação dos danos na estrutura e das condições de segurança oferecidas por aquela mesma estrutura da ponte. Importa ter presente que a Ponte do Caboclo data de 1931 e tem um longo histórico de instabilizações e justificaram obras de reforço dos encontros e do pilar central, a saber, na década de 90, no inverno de 2000 e 2021, ano em que esta ponte ficou totalmente submersa, e também em 2005, que foram as últimas obras. A inspeção subaquática efetuada em 2005 identificou, entre outras preocupações, a existência de um fundão com mais de 3 metros de profundidade localizado junto ao pilar e a montante deste, e o descalçamento parcial, quer do pilar central, quer dos encontros da ponte, deixando a descoberto um número elevado de estacas de madeira das fundações. As obras de conservação levadas a cabo nessa mesma altura, em 2005, permitiram mitigar estes problemas, contudo, no âmbito dos trabalhos do Inventário de Inspeção Principal das Obras de Arte Municipais, levado a cabo em 2020, a inspeção veio atribuir-lhe a classificação de mau e muito mau, relativamente ao estado de conservação, baseada na reincidência dos problemas de descalço, quer do pilar central e intermédio, quer dos respectivos encontros. Na sequência das últimas chuvadas intensas do passado dia 8 de janeiro e da vistoria técnica levada a cabo no dia 19 de janeiro, constatou-se que as patologias visíveis registadas no relatório 2020 se mantinham. Por questões de segurança, se optou por encerrar a ponte ao tráfego automóvel, mantendo-se a circulação limitada aos peões e às bicicletas. Apesar dos transtornos que existem, sempre nestas situações, o desvio do tráfego automóvel pode contar com a nova ponte do Caboclo, que foi construída em 2014 e que dista desta ponte cerca de 600 metros. Naturalmente, estamos sempre a falar aqui de novos constrangimentos, de perturbações que se impõem à população, mas está, acima de tudo, aqui em causa a segurança da estabilidade desta estrutura. Uma segunda nota para dar conta que no âmbito da empreitada do sistema de metro Mondego, trouxe portagem ao de São João, iniciaram hoje os trabalhos de execução do canal técnico e das redes de drenagem e abastecimento de água na Rua do Brasil, junto à Praça 25 de Abril. Para a execução dos trabalhos, torna-se inevitável proceder a partir já da manhã ao corte integral de um troço da Rua do Brasil, entre o viaduto Calhabé e a saída do anterior parque de estacionamento, que condicionará o acesso do tráfego automóvel e até pedonal, bem como o acesso ao posto de combustível, pelo prazo de 70 dias. Prevê-se, contudo, que esta conclusão destes trabalhos acabe antes do arranque dos concertos do Coldplay, que é uma questão que temos de ter sempre em cima da mesa, dada as limitações à circulação naquele espaço. Este condicionamento irá obrigar a desvios extensos ao trânsito e, portanto, bastante penalizadores, a saber, em primeiro lugar, o tráfego na direção Casa Branca Baixa deverá desviar-se pela Praça 25 de Abril, circundar o estádio da cidade de Coimbra, circular pela Rua João de Deus, retornar à Rua do Brasil, através da Rua General Humberto Delgado, Rua Dom Manuel I e Rua dos Combatentes da Grande Guerra. Em sentido contrário, terá de desviar pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua Dom Manuel I, subir o viaduto do Calhabé e retornar à Rua do Brasil pela Rua do Ultramar, ou então, em alternativa, seguir pela Rua de Angola. Ainda em alternativa, o trânsito poderá desviar pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, circundar o estádio de cidade de Coimbra e retornar à Rua do Brasil através da Rua Monsenhor Augusto Nunes Pereira. Estamos a falar aqui realmente de circuitos alternativos bastante extensos e, portanto, a perturbação é muito grande, seja para o tráfego automóvel, seja também para os transportes coletivos. Temos mesmo que pedir aqui alguma condescendência e muita paciência, mas as obras têm que ser levadas a curso. O acesso de emergência e ao posto de combustível da Galp estará salvaguardado ao longo de todo o período de condicionamento, com acesso e saída diferenciado em diferentes subfases. Todas estas informações estão disponíveis, naturalmente, no site oficial do município e recomendamos que todos vejam para estarem devidamente a par do andamento dos trabalhos. É certo que este condicionamento irá trazer grandes perturbações à circulação automóvel e dos transportes públicos, com implicações em toda a zona adjacente, impondo demoras e constrangimentos acentuados. Contudo, estão em curso
obras no subsolo essenciais para preparar a cidade para as próximas décadas e que há muito aguardavam pela sua execução. É mais um constrangimento indispensável ao desenvolvimento da cidade, pelo que se apela aqui à compreensão de todos. Uma terceira nota para referir que o município continua o seu caminho na preservação e reforço do seu património arbóreo. Em estreita colaboração com a Metro Mondego, vai-se proceder ao transplante de 40 oliveiras adultas, atualmente existentes no Vale do Sobral de Ceira, onde irá ser construído o parque de material e oficinas. A seleção dos locais teve por base as características dos terrenos, nomeadamente a inclinação, declives ligeiros ou ausência de declive, e as condições de acesso para a rega, de forma a garantir o sucesso deste mesmo transplante. Os espaços selecionados recaíram maioritariamente no espaço urbano, designadamente no Nó dos Olivais, onde vão ser plantadas 6 destas árvores, na Rua Brigadeiro Correia Cardoso e São Sebastião, 9 oliveiras, na Avenida Fernando Namora, 5 oliveiras e na Via António Ferrer Correia, 2 e Val do Rosal, 26. Portanto, o que estamos aqui é a garantir que as árvores não são simplesmente abatidas, mas são transpostas, sendo que a oliveira é daquelas espécies que normalmente suporta muito bem o transplante. Também o arvoredo integrante da linha do hospital foi objeto de uma análise profunda e minuciosa com o objetivo de minimizar o impacto sobre o património arbóreo da cidade, sem, contudo, comprometer o avanço e a cronologia dos trabalhos. Partindo do pressuposto que só se poderiam impor ajustes muito pontuais ao projeto das infraestruturas e dos espaços envolventes e sem interferir com o traçado do canal, assumiu-se que apenas teriam de ser abatidas as árvores que colidam diretamente com o canal do Metrobus ou que evidenciem problemas fitossanitários ou biomecânicos. Na Rua Lourenço Almeida Azevedo, a maioria dos abates previstos no projeto aprovado em reunião de Câmara ainda com o anterior Executivo prendiam-se essencialmente com opções formais da Câmara Municipal de rever árvores que estão fora do contexto no que respeita à abordagem estética usada originalmente, em que a floração das árvores repetia as cores da bandeira da cidade. Ao longo do tempo, o padrão cromático e a cadência entre árvores foram sendo alterados, criando-se uma mancha arbórea com diferentes portes e espaçamentos, afigurando-se o projeto do sistema de Metro Mondego como uma grande e única, se calhar, oportunidade para repor a uniformização. Contudo, para respeitar esta opção formal, prevê-se o abate de 46 unidades, às quais acresciam as árvores em estado biomecânico debilitado, num total de 59 unidades a serem abatidas. Sem pôr em causa os critérios técnicos que justificaram esta opção, todas estas árvores, no contexto atual, poderão ser preservadas, limitando-se ao abate de 12 árvores, sendo que 9 apresentam, efetivamente, problemas fitossanitários ou biomecânicos, justificando, por isso, o seu abate por razões de segurança. E apenas 3 são por colisão direta com o traçado do canal do Metrobus. Não obstante, mantêm-se sérias preocupações no que respeita à afetação do sistema radicular e aéreo de todo o conjunto em sequência das obras de preparação da caixa do pavimento. Foi por isso sublinhada perante as infraestruturas de Portugal a necessidade dos trabalhos serem devidamente acompanhados e monitorizados de forma contínua por parte dos técnicos especialistas em arboricultura. Outro requisito essencial é, sempre que possível, apostar no transplante em vez do seu abate. Dada a relevância desta questão, e estando este processo perfeitamente já concluído, estas alterações e outras alterações ao projeto anteriormente aprovado pelo Executivo, ainda Executivo anterior, serão submetidas a esta Câmara, a este Executivo, na próxima reunião de Câmara, para podermos formalizar todos estes processos de alteração, não só ao projeto geométrico, mas também estas questões ligadas à arborização. Muito obrigada, Sr. Presidente.